série. Aqui nós temos uma primeira imagem que vocês veem exatamente os dois protagonistas da história, Arjuna e Krishna. Falava a respeito, não dá para a gente contar a história toda, que é uma pena, que a história é bonita, mas é enorme. Basicamente, a história do Mahabharata é a história da ocupação da Índia, a maneira como chegou ali a Aryavarta, a Índia antiga, e combateu os povos que viviam lá. Vocês sabem, devem ter uma certa noção, a gente falou inclusive sobre isso recentemente, que a maior parte das coisas que hoje consideramos como história foi considerada como fantasia em algum tempo. Já se considerou Troia como fantasia, já se considerou a civilização minoico-micênica como fantasia, e num determinado momento vem um arqueólogo, vem um pesquisador que traz isso à tona. Existe uma coisa que sempre se considerou como uma fantasia, que eram essas descrições de que os indianos, quando chegaram ao subcontinente indiano, tinha povos vivendo lá. E houve uma guerra, e nessa guerra eles se miscigenaram. Até que, num determinado momento, as civilizações do Vale do Indo foram encontradas, e são um mistério até hoje. Cidades que hoje ficam no Afeganistão, que são relíquias maravilhosas. Imaginem vocês cidades do tamanho de uma cidade egípcia antiga. Relíquias grandiosas nós temos no Vale do Indo. Essas civilizações, o combate que travaram com a Índia primitiva, que é um povo indo-europeu, e a maneira como predominaram na terra, a maneira como ocuparam aquela terra, é a história do Mahabharata. Aí vocês vão dizer, mas o livro é histórico ou é simbólico? É tudo ao mesmo tempo. É interessante a gente entender o que falava Helena Blavatsky sobre isso. Ela costumava dizer que uma obra desse porte, ela costuma ser ao mesmo tempo histórica, mítica e mística. Significa isso, fala de fatos que realmente aconteceram, fala de fatos simbólicos que você tem que interpretar e ver através deles, e fala também de exemplos morais a serem seguidos pela humanidade, que é a parte mística. Então você não pode nunca dizer isso é apenas histórico, tem múltiplos significados. Então, no meio dessa batalha, no meio dessa história toda, num determinado momento se enfrentam duas famílias em luta por uma cidade, que eram Pandavas e Kauravas, primos de uma mesma raiz, que lutavam pelo reinado de uma cidade. E quando se estabelece essa guerra, Arjuna, que era um príncipe Pandava, é conduzido ao campo de batalha por um mestre, que é Krishna. E no meio do campo de batalha ele começa a fazer uma série de perguntas. Porque imaginem vocês, duas famílias, parentes entre si, lutando pelo comando de uma cidade, isso provoca todo um drama de consciência nesse príncipe Arjuna, de estar lutando contra os seus próprios parentes, e ele reluta em lutar. E é exatamente nesse momento que Krishna, que era o cocheiro da sua carruagem, se revela a ele como sendo uma divindade. Explica o porquê dessa luta ser uma luta sagrada. Qual é o sentido dessa luta? O campo de batalha em que eles lutavam, que se chamava Kurukshetra, Krishna vira para ele e diz, até os astros giram mais devagar para observar nesse momento a terra e a luta que se trava entre Pandavas e Kauravas. Por quê? Ali está sendo decidido o destino da humanidade. Aí ele mostra que aquilo era uma guerra dentro do homem, entre o seu aspecto superior e o seu aspecto inferior, entre as suas virtudes e os seus vícios. Ou seja, tratava-se da guerra tradicional entre o que o homem é e aquilo que ele nesse momento está, seus defeitos, as suas debilidades de personalidade.